Boa noite a todos. Em O Livro dos Espíritos, ali se diz que existem 3 elementos no universo: Deus, o Espírito e a matéria. E Allan Kardec assevera que o Espiritismo é uma ciência nova que visa estudar principalmente esses 3 elementos. No ano de 1856, quando Allan Kardec estava com todo o material praticamente pronto para lançar o Livro dos Espíritos, que foi aluno no dia 18 de abril do ano de 1857, em Paris, ele tinha uma preocupação básica: como ele iria tratar as primeiras questões daquela obra nascente. Porque é comum todos os grandes pensadores que deixaram registros de suas ideias que servem para orientar a humanidade passem por este momento, até mesmo por observarem a transitoriedade da vida, o avanço da ciência, as modificações que ocorrem constantemente na natureza. E é muito comum que, quando se vai colocar para o grande público algumas ideias, que esta indagação naturalmente surge: o que colocar em primeiro lugar? O que se deve priorizar? E, orando, pedindo inspiração, nimbado de safirinas luzes, Allan Kardec, ainda sem usar o seu pseudônimo, podemos dizer como seu nome batismal, Hipólito Léon Denis Arrivaille, resolveu que o primeiro assunto a ser tratado pela filosofia espírita seria Deus. Em segundo lugar, em segundo plano imediato, o Espírito. E logo, em seguida, lógico, aquilo que é tangível, que é ponderável, que é a matéria. Nós nos inspiramos para falar desse assunto num material que foi publicado pela escritora espírita Nádia do Vale, ou do Ponto Vale. E esse material se encontra na revista Cultura Espírita, do mês de abril de 2011. E ali, tecendo considerações a respeito desses assuntos, sobre Deus, o Espírito e a matéria, remetendo-nos às obras da codificação espírita, alguns esclarecimentos se fazem necessários. Agora há pouco, interessante, estávamos fazendo uma revisão desse material que preparamos para a noite de hoje, e Mariana, nossa sobrinha, que é frequentadora assídua desta casa, ainda pré-adolescente, nos pediu uma orientação, um esclarecimento. E estávamos justamente lendo esse material, relendo, na verdade, quando ela nos falou, de uma maneira muito clara, muito límpida, sobre uma questão na sua escola, quando ali se disse que, sobre a criação do mundo, o que prevalece para a ciência e para a maioria das pessoas é a teoria apresentada por Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies. E a pergunta é a seguinte: a teoria da evolução das espécies altera a ideia de Deus como Criador? E foi exatamente essa questão proposta pela escola, e ela nos repassou. Eu disse-lhe: Mari, eu estou justamente lendo esse material e vou falar agora há pouco sobre isso. Certamente ficará gravado. Expliquei rapidamente para ela o ponto de vista espírita. E agora estamos dizendo que, sobre este assunto, a origem da vida, é papel sim do Espiritismo nos ajudar a entender a origem de Deus, a origem do Espírito e a origem do universo, que é constituído de todos os tipos de substâncias materiais, fluídicas, condensadas ou não. E logo de cara o esclarecimento é muito simples. Existem hoje 2 correntes
que se debatem e se discordam mutuamente. Existem os criacionistas, que são aquelas pessoas que, com base nos textos da Bíblia, especialmente no livro Gênesis de Moisés, onde ele fala que Deus criou tudo o que há. E o criacionismo, então, parte desse princípio do livro Gênesis de Moisés, que faz parte dos primeiros livros da Bíblia, que, como nós sabemos, a Bíblia é composta por mais de 70 livros, escritos em épocas diferentes, iniciando-se exatamente pelos 5 livros de Moisés. Um deles, Gênesis, quer dizer, o começo, a origem. A teologia tradicional, com base no texto de Moisés, afirma e reafirma que Deus criou tudo e que nada passa por transformações. Tudo é como está porque Deus o fez assim. Com as pesquisas de Darwin e a corroboração de outros tantos pesquisadores, biólogos e botânicos, se percebeu, estudando a natureza, estudando a matéria e as espécies contidas no mundo físico, que de fato existe um processo evolutivo. As espécies vivas da Terra, elas nascem de uma forma e gradativamente, através de muitos anos, de milênios até, se transformam, inclusive nós, os seres humanos, encarnados nesse planeta. Mas o debate está dessa forma. A ciência está trazendo algo que não se pode negar, é uma comprovação. Mas os criacionistas abominam a ciência e criam um clima desagradável, porque um está tentando diminuir a importância do outro. Por isso essa questão está na escola, é muito atual. E o Espiritismo resolve isso da maneira mais simples possível. O Espiritismo diz que os dois estão certos. Não haveria necessidade nenhuma desse debate, porque Deus criou tudo sim, a partir da matéria elementar. E o método de Deus em relação a tudo que Ele criou é que, partindo do simples, como diz o Livro dos Espíritos, todo um processamento evolutivo se dará. E aquilo que se criou como mônada vai se transformando até atingir os píncaros possíveis que a evolução permite. Então, a criação continua sendo de Deus, da matéria elementar, da base da vida, a criação inclusive do espírito e de todas as substâncias materiais que se misturam, criando multiformas e multicores. E nesse contexto, o Espiritismo diz: não há necessidade desse debate, simplesmente não há. Deus criou sim, mas o processo evolucional é também programa divino. Tudo passa por um processo de evolução. É do simples para o complexo. Quando Allan Kardec aborda esse assunto, pergunta o que é o espírito, as entidades venerandas que o orientavam na elaboração da codificação espírita, e as entidades disseram: o espírito é um princípio inteligente do universo. Ele surge simples e ignorante, fadado à perfeição, passando por um processo longo de milhões de anos, reencarnando nos reinos mineral, filtrando ali processos vitais importantes, preparando-se para adentrar o reino vegetal com outras filtragens e a ampliação de novas energias vitalizadoras, perpassando pelo mundo animal até chegar à forma humana, que vai do primitivo ao angelical. E assim se vê a grandiosidade do plano divino em relação a todos nós. E a matéria? O que é a matéria? Simples. A matéria é um instrumento criado por Deus para que o espírito sirva-se para a sua evolução. É justamente fazendo as experiências nos reinos mineral, vegetal, animal,
e ascendendo para mundos mais fluídicos, que o espírito, esse princípio inteligente do universo, vai aprimorando-se na sua inteligência e na sua condição moral. Allan Kardec, ele é tão brilhante para juntar a ciência e a religião, que ele diz assim, que o Espiritismo está justamente trazendo aquela chave que gera dúvidas tanto na religião quanto na ciência, promovendo um momento desagradável de desentendimento. Porque afirma ele próprio que as duas grandes alavancas do progresso da humanidade são justamente a ciência e a religião. E é preciso que haja uma aliança entre as duas. E o Espiritismo é este elo, é esta aliança, mostrando que tanto a religião tem o seu papel importante e necessário para a evolução do ser humano, como a ciência. E que seria até mesmo necessário que um não interferisse no processamento do outro. Que não houvesse invasão de espaços, porque o papel primordial da religião é melhorar o ser humano moralmente. A palavra religião vem do latim religare, com a ideia de que o estudo da religião e todas as iniciativas religiosas visam religar a criatura ao Criador, nos unir a Deus. E para que isso aconteça, nós precisaremos estar harmonizados com Deus. E como isso é possível? Quando a gente consegue agir, pensar, falar de acordo com as leis divinas. E aí Kardec evolui com as suas questões e pergunta, mas como é que o ser pode encontrar as leis divinas? Onde elas se encontram? E os espíritos respondem, na consciência. Na consciência, que é uma parte especial do cérebro. Ali encontra-se todas as leis divinas. E é preciso que a gente desenvolva esta consciência, ou este exame consciencial, para a gente perceber não alhures, mas em nós mesmos, a existência de Deus. E como o Espiritismo está à frente da ciência, esperando inclusive que a própria ciência avance para confirmar os pontos filosóficos assinalados nas obras da codificação, atualmente os neurocientistas estão apresentando para a humanidade o God Point, o ponto de Deus no cérebro. De tanto investigar à luz da física quântica o que está além da matéria até então conhecida e estudada, percebe-se que além ou aquém da matéria existe uma presença consciencial que é a causa de tudo que é material. Isso é o que o livro dos Espíritos vem nos afirmando há tempos. E a física quântica, que anula a própria física clássica, quando mostra que além da matéria estudada, existem substâncias que são muito menores, e são muito sutis, e são muito abstratas e fluídicas, mas são reais. São também um tipo de matéria, mas é essa substância que gera a vida física, os átomos do mundo material. É a ciência evoluindo, confirmando aquilo que está no livro dos Espíritos de forma muito clara. Onde se encontra a lei de Deus, ou onde se encontram as leis de Deus? Onde podemos encontrá-la? Na consciência. A consciência é uma das facetas do nosso cérebro. E a neurociência vem dizer do God Point, que está no cérebro, o ponto de Deus. É uma substância luminosa, diferente da própria luz do átomo conhecido, mas está lá, em função dos avanços da física quântica, que desmaterializa a matéria e mostra o que está anterior ao que já se conhecia, e finalmente chega-se a esta conclusão científica, de que de fato no cérebro humano existe o God Point, existe um ponto de Deus. Daí para frente, Allan Kardec sugere que a gente use a inteligência, porque nós somos um princípio inteligente.
Nós somos herdeiros de Deus exatamente no aspecto da inteligência. É a capacidade cognitiva, é a capacidade de elaborar pensamentos, de tomar decisões, de fazer juízo de valores. Nós existimos exatamente porque pensamos. E pensar é elaborar ideias, é tirar conclusões. E foi isso mesmo que fez René Descartes pronunciar em alto e bom tom: cogito ergo sum. Penso, logo existo. E nós somos literalmente tudo aquilo que nós pensamos. A doutrina espírita vai avançando, antecipando a ciência, e fala-nos dos fluidos que compõem o pensamento. Fala-nos da fotografia do pensamento. Podemos encontrar no livro da Gênese de Allan Kardec toda a explicação a respeito disso. Por que que nós conseguimos pensar e formar ideias? Porque existem substâncias fluídicas, materiais sutis, como o fluido universal, por exemplo, que é uma variação da matéria elementar vida de Deus, que dá forma aos impulsos da nossa vontade. E nós vamos pensar de acordo com o nosso grau de conhecimento, de acordo com o nosso grau de evolução moral. E é justamente passando a entender essas coisas e ouvindo atentamente a lei divina que está em nossa consciência, que nós vamos trabalhar mais rapidamente para o nosso autoaperfeiçoamento. E vamos usar os mesmos instrumentos que já estão dentro de nós para fazer com que a felicidade chegue junto com a nossa própria evolução e com todos os esforços de aprimoramento que vamos empreender. Atualmente, esse estudo ele se faz tão necessário e o nosso nível de inteligência já nos permite adentrar este foco de ensinamento, que nós poderemos notar que Jesus não exagerou nem um pouco, quando ele disse assim: olha, vós sois deuses, tudo o que eu posso fazer, vós podereis fazer também, e até muito mais. Jesus estava sinalizando para as potencialidades divinas que nós possuímos. No conhecimento destas coisas, agora, com a ajuda da ciência espírita, poderá nos favorecer para que a gente tome as rédeas da evolução de uma maneira agora mais consciente, ou mais consciente. Porque enquanto a gente não atinge esse nível de consciência desperta sobre a existência, sobre a nossa origem e sobre o nosso destino e a vinculação das energias de Deus com todos nós, a própria natureza providencia situações para nos forçar o crescimento, a evolução. Aí passamos por dores, passamos por dificuldades, por intempéries, por adversidades, que são mecanismos para impulsionar o ser inconsciente a mover-se, a evoluir. Mas chega um momento em que a gente já tem um nível de conhecimento que nos permite não mais sermos empurrados pela natureza para evoluirmos, já que o progresso é uma das leis de Deus e todas as leis divinas são imutáveis. Não tem como a gente fugir disso. Seria pouco inteligente querermos parar de evoluir, querermos parar no tempo. Ontem nós conversávamos com algumas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, com 18, 19 anos, amigos da juventude, que estão com a idade aproximada de 50 anos e tal, e já estão falando: estou perto de me aposentar. E lógico que nós comentamos, mas tão jovem ainda, certamente vai continuar fazendo muita coisa. Que nada, eu não vejo a hora de parar. Eu disse: que pena, que pena. A idade mais produtiva do ser humano é a terceira idade. É o período em que, no longo da encarnação, as primeiras etapas foram vencidas. A fase de adaptação, que é a fase da infância, a fase de tomada de consciência, que vai aproximadamente até os 30 anos de idade, a idade da produção, que vai aproximadamente dos 30 aos 55, 60 anos,
para a construção, da consolidação dos valores materiais, da casa própria, da consolidação da família, da aquisição de bens que garantam uma dignidade humana, uma sobrevivência digna. E a partir daí, agora o ser humano, ígido, pleno, tem toda a condição de pegar o restante da sua encarnação e transformar na melhor fase da sua vida. Mas quando a gente ouve a proposta de parar, de estacionar, de estagnar, isso é preocupante. Porque a dor vai nos visitar justamente quando a gente tender para a paralisação. Porque nós fomos influenciados por uma cultura equivocada de que quando nós morrermos, nós poderemos viver uma vida de beatitude, de contemplação. Vamos ficar alojados no céu. As teorias antigas sobre o céu falam que a Terra era a base da vida no universo e que acima da Terra existiam algumas camadas, o céu, e a última camada era o sétimo céu. Daí as pessoas dizerem que tem vontade de ir para o sétimo céu, porque ali a imagem do sétimo céu é um local de pessoas que não fazem nada. Não tem criança chorando, pedindo colo, pedindo carinho, atenção. Não tem cobrador na sua porta. Não tem novela insistindo para que você faça isso ou aquilo. Não existe a persuasão do ego, da publicidade nociva, incentivando o apego aos bens materiais e a retenção dos próprios bens. Ninguém perturba ninguém. Os políticos lá não têm acesso. É o verdadeiro jardim do Éden, é o verdadeiro paraíso. Na realidade, quem pensa isso está vitimado por um dos pecados anunciados na Bíblia, um dos 7 pecados, que se chama preguiça. Isso é projeto de preguiçoso, que pensa em ficar eternamente, olha bem, eternamente sem fazer nada. Daí coube ao Espírito Humberto de Campos nos fazer, de uma maneira muito graciosa, uma assertiva, reflexiva, hilárica, um tanto, quando ele falou de um homem que exatamente esperava ir para o sétimo céu. Era um frequentador assíduo de uma determinada religião, se via como uma pessoa correta, não fazia mal para ninguém, não xingava ninguém, não roubava ninguém, não falava mal de ninguém. Então ele estava certo de que iria para o sétimo céu. Quando ele desencarnou, de tanto querer um local como esse, ele conseguiu. E lá estava ele agora, realizando o seu sonho. Uma vida eterna, num lugar onde você não precisa fazer nada. Nada. Nem a comida para se alimentar, nem lavar roupa, nem lavar os pés, nem escovar dente, nada. Mas os dias foram passando e ele foi achando aquela coisa tão chata. E só via todo mundo andando para lá, para cá, sem fazer nada, sem falar nada, porque ninguém queria nada, não tinha nem o que conversar, não tinha nem assunto. Ali o assunto era nada, não fazer nada. Mas ele foi ficando angustiado. A princípio estava feliz porque conseguia um descanso eterno, mas agora não. Ele estava realmente entediado. Aí ele gritou: por favor, eu quero um anjo aqui. Eu preciso resolver um problema. De tanto pedir, de tanto implorar a misericórdia divina, enviou-lhe um espírito orientador, que gentilmente chegou até ele e disse: estou aqui, atendendo ao seu pedido em nome de Deus. O que deseja? E ele, meio sem jeito, falou: olha, é bem verdade que eu, durante minha vida, eu desejei ficar num lugar como esse.
Eu queria ter um descanso eterno. A vida na terra é muito cansativa, cheia de labores, de preocupações. Mas eu confesso uma coisa, aqui está muito chato. Eu chego a pensar que no primeiro céu, que é o inferno, onde ficam aqueles que não têm merecimento para ascenderem ao céu divino, e não conseguiram construir as asas para voar até o sétimo céu, eu acho que lá o negócio é mais animado. Por favor, eu poderia ir para lá. Eu gostaria de ir para o inferno. Deve ser muito melhor do que esse lugar. Aqui é muito chato. E aí o Espírito, calmamente, amigavelmente disse: ô meu irmão, onde é que você pensa que você está? Aqui é o inferno. Porque uma das leis divinas é justamente o trabalho, a ação. Não tem como alguém ser feliz parando, deixando de existir, deixando de viver. E quando a gente passa por percalços, por dores, é a vida justamente evitando, trabalhando para que a gente não entre nessa ociosidade, nessa acomodação perigosa, nessa estagnação que vai apodrecer as fibras dos nossos fluidos vitais, interrompendo o ciclo da evolução que Deus programou para todos. Mas notem nessa história que aquele homem ele foi para o local do jeito que ele pensou. E nós somos realmente o que nós pensamos. Cada um vai se vincular após o decesso carnal. Quando nos retirarmos das vestes físicas, deveremos estar sim em algum lugar. Mas nós iremos exatamente para aquele lugar que nós projetamos com os nossos pensamentos. Jesus sobre isso falou sabiamente: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se nós quisermos construir um céu para nos receber após a morte do corpo físico, a gente só vai conseguir este céu ou esse estado de espírito feliz se nós começarmos a ser felizes enquanto estamos encarnados. Porque a nossa própria consciência, ela vai nos dizer se nós estamos bem ou não. A nossa consciência tem lá o ponto de Deus. E se nós a consultarmos, ela vai nos dizer se a nossa maneira de pensar, a qualidade dos nossos atos, das nossas palavras, a nossa consciência vai nos dizer exatamente se são de nível elevado. Jesus também disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Para se ter paz enquanto se está nesse mundo, depende da boa vontade. E será que nós temos boa vontade? Será que nós temos boa vontade uns com os outros? Nós temos boa vontade com o companheiro de jornada, com a companheira, com as pessoas, com os animais, com toda a natureza que nos cerca? Será que nós vivemos satisfeitos, animados, para compreender, para perdoar, para servir? Ou será que nós vivemos com má vontade com a vida, num rosário de queixas? Alguns chegam a dizer: eu não pedi para nascer. É um sinônimo de insatisfação, de má vontade. Mas se nós começarmos a mudar a postura íntima, se começarmos a ter boa vontade, a partir de pensamentos elevados, buscando metas nobres, e deixando que esses pensamentos e essas metas internalizem-se dentro de nós, tomando todo o espaço cerebral, nós vamos ter aquilo que somente os homens de bem conseguem ter: paz de espírito, paz na consciência, uma paz imperturbável que nada é capaz de alterar. Mas tudo isso depende da nossa produção mental. Olha que hoje nós temos um trabalho enorme a fazer.
trabalho de despoluição mental. A matéria elementar que Deus colocou no universo para se transformar em todas as substâncias materiais que servirão de instrumento para as nossas experiências evolutivas, ela é extremamente flexível, ela é extremamente adaptável a tudo aquilo que a gente pensa. Porque dentro da lei divina, existe uma lei chamada, ou dentro das leis divinas, melhor dizendo, existe a lei de liberdade, que também jamais poderá ser violada. E a principal das liberdades é justamente a liberdade de pensar. Nós somos realmente livres porque a gente pode pensar o que quiser. É aí que a lei de liberdade realmente se encontra. Mas, com os equívocos das religiões e com algumas afirmações científicas sobre a matéria que anulam a nossa divindade, nós ficamos restritos apenas às sensações físicas, desconsiderando a nossa condição de espíritos eternos e desconsiderando as leis divinas com as quais deveremos nos harmonizar para sermos realmente felizes. Então a doutrina espírita pede que a gente use a alavanca da ciência, a alavanca da religião, que construamos duas fortes asas, religiosa e científica, o sentimento e a razão. E essas duas asas, esse par de asas, vai nos impulsionar para Deus, para a perfeição. Sócrates, que viveu há aproximadamente 2.500 anos, lá na Grécia, dizia que Deus é a razão perfeita. E atualmente, ele próprio, Sócrates, juntamente com Jesus e tantos espíritos responsáveis pela codificação, voltam a falar de Deus, dizendo que Deus é a inteligência suprema do universo e é a causa primeira de todas as coisas. É o mantenedor das vidas, é a origem de tudo, mas Ele quer que a gente faça a nossa parte. Ele não vai nos entregar a vida plena, a felicidade de forma gratuita. Deverá ser uma conquista de esforço pessoal, uma conquista consciencial. E mais do que nunca, nós estamos atentos em relação ao que nos mostra a doutrina espírita, para tomarmos as rédeas da nossa evolução. E temos um trabalho enorme a ser feito, que é justamente o trabalho de despoluição do pensamento. Deveremos verificar, inclusive, em que faixa de evolução nos encontramos, segundo o Evangelho Espírita, analisando o próprio pensamento. Porque nós somos o que pensamos, literalmente. E ali o Evangelho sugere o seguinte: nesse exame de consciência, nessa análise dos pensamentos, analise o seu jeito de pensar. Foque, acesse a base do seu pensamento. E o seu pensamento vai lhe dizer: se você pensa coisas inferiores, nutre sentimentos inferiores a partir de sentimentos menos dignos, em pensamentos que se formam, que se fotografam, se materializam em nosso cérebro, criando um processo chamado de ideoplastia. É a forma da ideia que vai tomando todos os espaços do cérebro. Se os nossos pensamentos forem de nível inferior em relação às leis divinas, nós vamos perceber que ainda há muito trabalho a ser feito. A nossa educação ainda está no seu começo, é apenas um embrião. Há todo um processo aguardando de nós esforço de evolução. Se os nossos pensamentos forem mesclados, pensamentos bons, pensamentos ruins, sentimentos bons e sentimentos ruins, se misturando, é sinal de que a gente já avançou um pouco. Já não somos assim tão primitivos, já não somos assim tão ignorantes, já evoluímos, já temos alguns passos, mas se os pensamentos são mesclados, também sinalizam que ainda existem trabalhos a serem feitos para a retirada dos pensamentos negativos que vão tomar forma
dentro dos nossos corações. Mas, se os nossos pensamentos forem totalmente bons, se não tivermos nenhuma mácula, nenhuma mancha, se conseguirmos estar de bem com a vida, com todo mundo, sem qualquer ressentimento, sem qualquer queixa de nada, prontos para vivenciar a lei do amor, de justiça e caridade com entrega total, com alegria, com satisfação, comemorando, adorando, agradecendo e pedindo forças e coragem para continuar progredindo e trabalhando sempre e se doando mais. Se o nosso pensamento for este, é sinal de que já estamos perto da meta, que é a perfeição possível para os seres humanos. E esse é um trabalho que não depende de ninguém. Nós não precisamos de ninguém para conhecer Deus, porque o God Point já está na nossa consciência. Basta que nós façamos o que sugere Santo Agostinho todos os dias. Examinemos a nossa consciência diariamente. Façamos como uma boa empresa que quer se manter ativa, atualizada, faz. Não deixe o balanço para o dia seguinte. Não encerre o expediente sem fechar o balanço, para saber exatamente o que foi feito, o que foi gasto, se as metas foram cumpridas, qual a previsão de lucro, a possibilidade de prejuízos. A nossa vida é uma grande empresa, é a maior empresa, é o maior empreendimento. Devemos investir antes de tudo em nós mesmos. E devemos fazer essa verificação diária, todos os dias, antes de colocarmos a cabeça no travesseiro. Examinar a consciência e nos perguntarmos: e aí? Como foi hoje? O que fiz de mim hoje? O que eu pensei hoje? O que eu falei hoje? O que eu senti hoje? E assim, fazendo esse aferimento diário, consciencial, a pessoa vai repousar, o espírito vai deixar o corpo por alguns instantes e poderá voltar no dia seguinte e refazer o que não fez no dia anterior. E assim sucessivamente, aproveitando o tempo a cada dia da reencarnação, é provável que sairemos já dessa encarnação muito melhores. E uma das coisas que os fluidos fazem conosco é exatamente o rejuvenescimento. Porque assim que a gente reencarna, a gente ganha um corpo novo, único para aquela encarnação. Cheiramos a tal, cheiramos a bebê. Ficamos na idade da infância, vivemos a seda da juventude e depois entramos no processo de degenerescência celular. As rugas vão chegando, as células vão morrendo em grandes quantidades e o organismo já não repõe mais com a mesma facilidade. Mas à medida que o corpo está envelhecendo, se os nossos pensamentos forem atualizados, renovados, dignificados, o que vai se dar é uma grande metamorfose positiva. O corpo vai ficando cada vez mais mirrado e velho, e o espírito vai entrando cada vez mais jovem no tempo. E se fizermos uma comparação para quem aproveita bem a encarnação, a partir de pensamentos e ações nobres, vai verificar o seguinte: que quando chegou aqui no corpo de criança, apesar da tenra idade revelar o cheiro de novidade, mas na verdade ele tinha um espírito velho, falido em muitas encarnações, cheio de seduções dispensáveis, cheio de maledicência desprezível. E este acúmulo de velhacarias, de animosidades, na verdade nos fazem um espírito extremamente arcaico, extremamente velho, extremamente obsoleto. Aí ganhamos pela misericórdia divina um corpo novo. Aí todo mundo olha, todo mundo vê, todo mundo registra, que coisa linda. Mas na verdade ali está entrando um espírito velho, cheio de manias e vícios. Mas a misericórdia divina fez assim. Mas aquele espírito velho no corpo de criança, se souber aproveitar a existência, à medida que o corpo for envelhecendo, aquele espírito velho vai rejuvenescendo. E pode se dar que uma pessoa que tenha vivido 80, 100 anos,
que soube produzir bons pensamentos e, logicamente, poluiu a sua mente, aliás, despoluiu a sua mente e se encheu de luzes que foram registradas nas suas ações e nas suas palavras, essa pessoa vai ter uma grande surpresa. Ela vai estar ali com o corpo todo enrugado, mas quando deixar a veste carnal, vai se ver como um jovem, pleno de beleza, de luz, de vigor. É esta a nossa relação com Deus. Isso somos nós, o Espírito, e é para isso que a matéria serve. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.